Estão me ouvindo? Sim, tia. Sim. Quem foi Aí, que já good entrou? morning. Estou Eu, vendo Renan. Vim aqui. Vitória, Renan Eduarda, Ludmila. Quem Eu tava mais? te mostrando as minhas construções no Minecraft, tem um bocado. 12 alunos, né? Ótimo. Lucas. Tem uns nomes aqui que eu não conheço, eu acredito que seja da família de vocês. Não, o meu nome aqui é União Flasco. Ótimo. Então vamos lá, crianças. Então, silêncio, tá? Vamos fazer Lembra o do nome? silêncio. Renan, tá certo? E Tô vamos achando. iniciar agora a nossa revisão de língua portuguesa, tá certo? Olha só, eu vou iniciar a nossa aula com um poema, tá certo? Eu acredito que a letra está um pouquinho pequena, mas a tia vai ler para vocês, tá certo? Olha só, erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, aqui eu tenho um poema de Oswaldo de Andrade, justamente para iniciar aqui a nossa aula. Olha só, o que eu quero que vocês prestem atenção no nosso poema. Quais são, né, vamos supor, os elementos principais? Quais são as pessoas no qual o poema se retrata? Olha só, o poema fala do português e de quem mais? Alguém me responde? De quem mais o poema fala? Do índio, tá? Então, o poema fala do português e também do índio. Quais são os elementos que vêm antes de português e de índio? Alguém me responde? Quem que veio antes de português e antes de índio? Ó, quando eu digo Não quando o entendi, não. É português muito ampla para chegou, entender. o que veio antes de português? Ó, português O está artigo, aqui. não? Isso, o artigo. E de índio? Quando diz O artigo assim, o também. índio tinha despido. Quem vem antes? O artigo. O artigo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, parecendo um L. O português, tá? Então, eu tenho o português. Olha só, o meu artigo. Que artigo é esse? Como é o nome dele? Artigo masculino. O Artigo artigo definido, não? o, É que é um definido. artigo definido, tá certo? Masculino Então, o definido. aqui eu tenho o quê? Um artigo definido. Mas se por acaso eu falasse assim, um português, Era artigo indefinido. preste atenção. Se eu falasse um português, manteria o mesmo sentido? Não. Não, né? Porque se eu digo o português, aqui na frase, quando o português chegou, eu sei que chegou aqui, no caso, o português, a nação, né, portuguesa, chegou aqui o pessoal, né? O português, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva. Agora, se eu falasse quando um português chegou, já mudaria, né? Porque aqui com o artigo o eu determino, eu estou definindo. E já com um, eu não estou definindo, está indeterminado. Quando um português chegou, eu não sei, né, quem foi esse português. Foi um português aí qualquer, tá certo? Olha só. Eu vou pedir agora para que vocês peguem o livro de português não, gramática, tá certo? Peguem o livro de gramática e vocês vão abrir na página, vou só falar aqui brevemente, coloca bem na página 19, só porque eu quero mostrar algo aqui para vocês, tá certo? Oi. Olha só.
enunciado, né, do livro de português, do capítulo, vem falando sobre as classes gramaticais. E nesse mês nós estudamos duas classes gramaticais, né, o artigo e o adjetivo, não foi? Foi. Foi. Só que mês passado a gente estudou o quê? O substantivo. Logo, assim que inicia, né, o estudo das classes gramaticais, que vai falar sobre o artigo, ele fala aí sobre as classes gramaticais. E diz que cada palavra pertence a uma classe gramatical. Não é isso que o livro diz? Sim. Sim. Então, os aqui é o quê? Artigo, não é verdade? Eu preciso saber se vocês estão entendendo, né? Quando eu digo os computadores novos, então os é o quê? Artigo. Computadores é o quê? Substantivo. Não foi isso que a gente estudou? E novos é o quê? Quando eu digo computadores novos, não é uma Adjetivo. característica? Adjetivo, mandei aqui. Adjetivo. Adjetivo, tá certo? Então, a gente pode analisar aqui que nessa frase, tá? Cada palavrinha dessas corresponde a quê? A uma classe gramatical, não é isso? Por exemplo, aqui eu tenho um artigo, substantivo e o adjetivo, tá certo? Só que nesse capítulo ele enfatiza uma classe gramatical. Que classe gramatical é essa? O artigo. Tá? Por isso que agora eu vou pedir para vocês colocarem na página 20, tá certo? Na página 20, vocês já abriram aí? Já. Já. Bom, na página 20 vai trazendo o quê? O conceito de artigo. Artigo vai ser o quê, segundo o conceito do livro? Que é uma palavra variável que precede o substantivo, determinando ou indeterminando, tá? Então, o artigo, ele vai vir antes do substantivo. Quando ele diz precede, é porque ele vem antes, determinando ou indeterminando, não é isso? Ao mesmo tempo, ele fala do que? Da classificação, não é verdade? Por exemplo, eu tenho os artigos definidos e eu tenho os indefinidos. Alguém me diz os artigos definidos? Quais são? Quero saber se vocês já sabem. A, o, singular, né? As, os. Plural, não é verdade? Ao mesmo tempo aqui, ó, eu tenho o feminino as e o masculino os. A gente já está estudando aí a variação, não é verdade? Vamos agora para os indefinidos. Quais são? Umas. Uma. Uns. Indefinidos. Uma, uns, umas. Então, esses aqui são os indefinidos. Olha só. Quando eu digo uma, está no singular. Uns, umas, está no plural. Uns, está o quê? Feminino ou masculino? Masculino. Umas, feminino. Vou colocar aqui uma frase, tá? Para vocês entenderem, tá certo? Por exemplo, se eu digo assim, as meninas foram, deixa eu ver o que foi que eu coloquei, viajar. Ó, as meninas foram viajar. Qual é o meu artigo? As. Olha só o substantivo. Meninas, não é verdade?
As meninas. Então, por que que eu tive que utilizar as? Porque meninas está aqui no plural, não é verdade? E é feminino, então eu usei as meninas. Meninos. Não é verdade? Aqui, crianças, está determinando ou indeterminando? Determinando. Determinando, porque é um artigo definido, tá? As. Agora, se eu dissesse o seguinte, umas meninas foram viajar. Qual é o artigo? Eita, que esse M aqui saiu. Umas meninas foram viajar. Então, umas é o meu artigo que está no plural por conta de meninos. Agora eu pergunto, está determinando ou indeterminando? Indeterminando. Indeterminando, tá? Porque ele é indefinido. Conseguiram entender artigos definidos e artigos indefinidos? Alguma dúvida? Sim, não. Não, tudo ok. Olha só, na prova, tá? Na prova não, na atividade avaliativa, eu não gosto do nome prova, eu gosto de atividade avaliativa, porque é uma avaliação, não é verdade? Vai ter, tá, esse estilo aqui, de você verificar o substantivo, você verifica primeiro o substantivo. Depois que você verificou o substantivo, você vai saber qual é o artigo. E é claro, você precisa ter também noção da lógica, né? Se vai ser determinando ou indeterminando, tá certo? Então, vamos adiante. Olha só, agora vamos falar sobre adjetivo. Alguém se arrisca a dizer o que é adjetivo? Coisa que caracteriza o substantivo. Isso é uma classe gramatical, né, que caracteriza, especifica, não é verdade, o substantivo. Então, vamos supor, se eu digo assim, a casa velha. Vamos olhar aqui só o substantivo. O substantivo é casa. Qual é a característica da casa? Velha. Velha, a casa é velha. Então, velha é o quê? É o meu adjetivo. Porque velha é a característica da casa. Entenderam aí qual é a noção de adjetivo? Agora eu vou pedir para vocês abrirem na página, deixa eu verificar aqui. Na página 55. O livro de vocês traz, tá? O conceito de adjetivo. 55. Diz assim: é uma palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe características, qualidades, especificidades. Diz que é variável, por quê? Porque vai variar. Por exemplo, as casas... Mas, poxa, deixa eu colocar aqui outra coisa. Se eu colocar os carros velhos, olha só, variou aqui, né? Aqui estava no feminino, aqui já veio para o masculino e já veio para o plural, né? Os carros velhos. Justamente por isso, porque vai variar o adjetivo, tá? Em gênero, em número e até em grau, tá certo? Por isso que diz que é uma palavra variável. E ela vai se referir a quem? Ao substantivo. Olha aqui os substantivos. Casa, carros. Quando diz velha, se refere a casa. Velhos se referem a carros, tá certo? E é lógico, vai dar o quê? Uma característica, uma qualidade ou vai especificar, tá certo? Continuando sobre adjetivos. Sobre adjetivo, né, que a gente sabe, quando eu falo adjetivo, é só uma palavra. Mas tem também a tal da locução adjetiva.
Aí é formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, se eu digo assim, amor materno. Materno aqui é um adjetivo? Sim ou não? Sim. Sim, amor materno é um Sim. adjetivo. Agora, se eu digo amor de mãe. Amor de mãe. Essa expressão de mãe é um adjetivo? Sim. Sim. É Não. uma locução adjetiva, tá? Voando. Locução adjetiva. Presta atenção. Locução adjetiva, ela tem a mesma função do adjetivo. Vai caracterizar, vai dar qualidade, tá? Todas aqui estão dando qualidades, né? Está caracterizando aqui o amor, né? Amor materno, amor de mãe. Só que aqui existe uma diferença. Quando eu digo amor materno, quando eu caracterizo esse amor formado por só uma palavra, aqui é um adjetivo. Mas quando eu estou caracterizando esse amor, mas eu utilizo duas, uma, duas ou mais palavras, aí eu já tenho locução adjetiva. Tá certo? Entenderam agora? Sim. Sim? Vamos ver aí o conceito de locução adjetiva na página 56. Diz o seguinte: locução adjetiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras, com valor de adjetivo, e se refere ao substantivo. Por isso que eu falei anteriormente, tá? Que o adjetivo exerce aí adjetivo não, que a locução exerce a mesma função do adjetivo, tá certo? Ela vai se referir ao substantivo, vai dar qualidades, vai dar características. O diferencial é que é formada por duas ou mais palavras. Entendido? Sim ou não? Sim. 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 Olha só, continuando na página 56, tem a terceira questão do livro, que ela é bem interessante, tá? De vocês estudarem essa questão. Olha só, mais exemplos, né, de locuções. Quando eu digo água da chuva, essa expressão da chuva é uma locução adjetiva. Porto do Rio, é uma locução adjetiva. Carne de boi, é uma locução adjetiva. Criança com febre, é uma locução adjetiva. Artesanato do povo, também é a mesma coisa. Do povo é uma locução adjetiva. Tratamento do cabelo também, né, é uma locução adjetiva. Produtos do leite, locução adjetiva. Período de manhã, locução adjetiva. E olha só, mesmo do lado aqui, né, a gente leu, tem também os adjetivos a que se refere, né, a locução adjetiva. Por exemplo, se eu digo assim, pagamento do mês. Em do mês. Eita, ficou errado. Esqueci aqui, ó. Pagamento do mês. Em pagamento do mês, essa expressão do mês é um adjetivo? É? Ó, tem duas palavras. Não é adjetivo, é o quê? Uma locução Adjetiva. Isso, preste atenção. Locução adjetiva é formada por duas palavras. Pagamento do mês. Então, do mês é uma locução adjetiva. Agora, se eu dissesse o seguinte, pagamento. No caso, vamos transformar esse do mês em um adjetivo? Aí eu faria o seguinte, pagamento Pagamento mensal. mensal. Muito bem.
tá? Em pagamento mensal, tá? Aí sim eu tenho um adjetivo. A mesma coisa acontece em, por exemplo, tarefa da escola. Da escola, locução adjetiva, não é verdade? Agora, se eu dissesse o seguinte, tarefa escolar, o termo escolar já é o quê? Hein, crianças? Adjetivo. Entendido sobre adjetivo e locução adjetiva? Sim. Sim, né? Então, agora vamos falar. Vou só olhar aqui a hora para não me perder, ok? Vamos falar sobre adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio, ele é aquele que indica a nacionalidade ou a origem de um lugar, tá? Por exemplo, nós somos do Brasil. Então, nós somos o quê? Brasileiros? Brasileiros. Então, se eu digo homem brasileiro, brasileiro é um adjetivo pátrio, pois está indicando a nacionalidade. Tá certo? Quem nasce em Picos é o quê? Picoense. Picoense. Picoense é o quê? Um adjetivo pátrio, né? Está indicando aí o lugar de origem, tá certo? Então, sobre adjetivo pátrio, ó, é bem tranquilo, tá certo? Olha só, se eu digo mineiro, é de Minas Gerais? Gerais. Se eu digo amazonense, é de quê? Manaus. Amazonense? Amazonas. Se eu digo quem nasceu aí no Piauí é o quê? Piauiense. Piauiense. Em São Paulo? Eu fui burro, que eu fui para Manaus. São Paulo paulista, né? Da cidade do Rio de Janeiro? Fluminense. Oh, da cidade. Fluminense é o estado. Da cidade do Rio. Carioca. Tá? Carioca. Quem nasceu aí na Bahia recebe que termo? Baiano. Tranquilo sobre adjetivo pátrio? Tranquilo. Fácil, né? Então, ó, paulista, no caso aqui, ó, se refere à ação Paulo. E na atividade avaliativa de vocês irão ter uma questão sobre isso, tá? Que é justamente indicar o adjetivo pátrio, né? A sua nacionalidade, o lugar de origem. Algo assim parecido. Então, é relax, não é verdade? Olha só. No livro de vocês, na página 59, né, para quem ainda não sabem desses termos, na página 59 do livro de gramática, tá? Tem as siglas e também um mapa, tá, do Brasil com todos os estados. E mais abaixo tem o quê? Tem as siglas, tá? Tanto que eu gravei aqui um vídeo com vocês respondendo essa página, a página 59. Então, vocês podem utilizar a página 59 como um guia de estudo, tá? Para adjetivo pátrio. Vão estar todos. Por exemplo, Acre, acriano, Alagoas, alagoano, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha na página 59, tá certo? Então, vamos adiante. Agora, vamos falar sobre gênero e número do adjetivo, tá certo? O que é que vocês precisam saber? Que eu falo, né? Gênero é feminino, masculino. Quando eu falo de número, é singular e plural, tá certo? Então, a gente vai estudar essa variação na classe gramatical adjetivo, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma viagem maravilhosa. Alguém está com a televisão ligada, parece, está dando interferência. Não, sou eu. Uma viagem maravilhosa. Olha só, qual é o substantivo? Viagem.
que foi que a gente viu sobre adjetivo? Que o adjetivo, ele se refere ao substantivo. Por exemplo, maravilhosa é o quê? O meu adjetivo, que está caracterizando aqui viagem. Uma viagem maravilhosa, ou seja, a viagem foi maravilhosa. Então, está caracterizando viagem, que foi maravilhosa. Vamos classificar aqui. Uma viagem maravilhosa está no feminino ou no masculino? Feminino. No feminino. Viagem maravilhosa está no singular ou plural? Singular. Lá. Singular. Viagem maravilhosa, tá certo? Já entenderam um pouquinho sobre isso, gênero e número? Sim. Mais ou menos, mais ou menos. Alguma dúvida? Não. Não, né? Então vamos lá. Se eu colocar assim, uns dias maravilhosos. Uns dias maravilhosos. Está no masculino Maravilhosos e é ainda o está no quê? plural. Adjetivo, que se refere a dias. Só que esse adjetivo aqui está no singular ou plural? Plural. Plural. Está no masculino ou no feminino? Masculino. Masculino. Então, vocês perceberam que esse adjetivo ele sofreu várias variações? Sim, né? Sim. Então, sofreu várias variações. Feminino, masculino, Sim. singular, plural. Então, é isso que a gente precisa entender sobre gênero e número do adjetivo. Entendido? Eu vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês onde está localizado esse assunto. Gênero e número do adjetivo. Página 97. Vamos ver o conceito, né? O que é que diz? O adjetivo, página 97, tá? Acompanhem comigo, do livro de gramática. Oi? 97. O adjetivo concorda com o substantivo, foi isso que a gente viu, né? Conforme é o substantivo, vai ser o adjetivo, masculino e feminino, e em número singular e plural. Só que o que eu costumo dizer é que nem tudo são flores, tá? Por isso que a gente precisa estudar, tá? A questão de adjetivo. Se saiu feio. Adjetivo biforme. E a música, aí? O quê? Uma mosca? Tem uma mosca aí na senhora. Meu Deus, peraí, vou já dar um tapa nela. Adjetivo uniforme. Gente, eu estou com calor. Suando. Adjetivo biforme e adjetivo uniforme. O que é que eu preciso saber? Quando eu digo adjetivo biforme, presta atenção. Duas formas, tá? Adjetivo biforme, duas formas. Se eu digo adjetivo uniforme, uma forma. Olha só. Adjetivo, se criança, silêncio. Adjetivo biforme, duas formas. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Adjetivo uniforme, uma só forma para o masculino e para o feminino. Deu para entender? Sim, biforme, deu. duas formas, uma Deu. para o masculino, outra para o feminino. Uniforme, uma forma. Vamos ver isso na prática? Se eu digo assim, homem, deixa eu usar aqui,
Vou usar delicada. Não, encantada. Encantado. Homem encantado. Qual é o meu adjetivo? Encantado. Encantado. Se eu disser assim, mulher encantada. É um adjetivo? Hã? Sim, né? Então, para homem foi utilizado encantado, para mulher foi utilizado encantado. Aqui é o masculino e aqui é o feminino. Então, encantado, por exemplo, ele tem o masculino encantado e o feminino encantada. Então, é adjetivo biforme? Sim ou não? Sim, é Sim. biforme, porque, pois tem encantado e encantada. Tem duas formas, tá certo? Se eu digo assim, posso dizer assim também. Mãe alegre. Alegre é o quê? Adjetivo. Adjetivo, mãe alegre. Se eu colocar assim, pai alegre. Alegre é o quê? Adjetivo. 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 Mãe é feminino? Sim. 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 Pai é masculino? Sim. Sim. Alegre permaneceu igual no feminino e no masculino? Sim. Permaneceu igual. Então, se permanecer igual, é adjetivo Uniforme. uniforme. Entendido? Sim. Sim, né? Vamos Yes. pegar agora o livro para a gente ver direitinho? Yes. Olha só. Página 98. Vamos ver o conceito. Vamos me acompanhar. Adjetivos biformes apresentam duas formas diferentes, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Adjetivos uniformes apresentam uma só forma para indicar o gênero masculino como o gênero feminino, tá? Então, adjetivos biformes têm duas formas e uniforme tem só uma forma. Por exemplo, condutor, One. condutora, então tem duas formas, né? Se eu digo feliz, tio feliz, tia feliz, feliz é uniforme, tá certo? Então, agora, vamos ver aqui, vamos falar sobre grau do adjetivo. É tudo certo até agora? Alguma dúvida? Tudo. Tudo certo? Então, Tudo. Certo. certo, né? Olha só, na página 100 tem uma questão que trabalha bem nisso, tá? Vocês podem até verificar, já foi respondida também. Eu gravei um vídeo trabalhando essa questão. Então, trabalha justamente isso, essa questão de gênero, número, tá? Vocês podem dar uma verificada. Então, agora, vamos falar sobre grau do adjetivo. Sobre grau do adjetivo, é o seguinte. Vocês vão abrir, deixa eu colocar logo aqui na página. Na página 117, tá? Grau do adjetivo. Então, tem o seguinte. O grau comparativo do adjetivo compara os seres, estabelecendo relações de igualdade, inferioridade, superioridade, troquei, entre as características desses seres. Então, se eu estou falando do grau comparativo, tá, do adjetivo, é uma comparação, tá, entre superioridade, inferioridade e igualdade,
tá certo? Vocês só precisam manter essa ideia. Então, vou colocar aqui uma frase. Se eu digo assim, a verdade é tão importante quanto a sinceridade. Olha só, eu estou comparando verdade e sinceridade? Sim, eu estou comparando. A verdade é tão importante quanto a sinceridade. Então, estou comparando verdade e sinceridade. Só que essa minha comparação é de igualdade, superioridade ou inferioridade? Igualdade. É de igualdade, olha só, é tão importante. Então, eu tenho aqui grau comparativo de igualdade. Agora é o seguinte, se eu escrevo dessa forma. Deixa eu tirar importante e colocar valiosa. A verdade é mais valiosa. Ó, se eu digo assim, a verdade é mais valiosa que a sinceridade. Eu estou comparando verdade com sinceridade? Sim. Só que agora essa minha comparação é de quê? De superioridade, tá? Verdade aqui, ela é superior à sinceridade. Por quê? Porque ela é mais valiosa, tá? Então, grau comparativo de superioridade. Olha só a expressão, é mais, né, que. Entenderam? Alguém me responde se estão entendendo. Entendemos? Sim. Sim. É que vocês ficam caladinhos. Não, é pra ficar assim mesmo, mas quando eu perguntar se tem dúvida, tá? Tá bom. Pelo menos me responde. Tá tão quieta certo? aí que a senhora tá só nas bagunças. Oh, podem ficar quietos. Eu tô amando do jeito que está, tá certo? Tá bom. Só que quando eu perguntar, vocês me respondem, por favor. Oh, Beleza. se eu disser assim, a mentira A mentira machuca. é menos valiosa que a verdade. Vai. A mentira é menos valiosa que a verdade. Então, menos Valiosa. que. Então, a mentira é menos valiosa que a verdade. Aqui é o quê? Inferioridade, né? É menos. Estou comparando mentira com verdade. Só que aqui, ó, é menos. Então, grau comparativo de inferioridade. Agora, tá? A gente já estudou, né, grau comparativo do adjetivo. Só que existe também, sabe o quê? O grau superlativo, tá? Absoluto. Ou seja, tem o grau superlativo absoluto, que tem o sintético e o analítico, da mesma forma que tem o grau superlativo relativo de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo,
No grau superlativo absoluto, quando eu utilizo sintético e o analítico, eu quero intensificar ao mais elevado grau a minha característica. Por exemplo, se eu digo assim, ela estava belíssima. Ela estava belíssima. E se eu digo ela, ele, aqui tem ele, ela. Ele estava. Vou colocar ela. Ela estava muito bela. Bonita. Bonita fica melhor. Ela estava belíssima. Ela estava bela, né? Só que ela estava belíssima. Então, eu intensifiquei o adjetivo, né? A característica dela. Belíssima. Com o quê? Acréscimo de terminação. Então, aqui eu tenho o sintético. Ela estava muito bonita. Olha só, eu intensifiquei. Porque se eu dissesse, ela estava bonita, dava para entender. Agora, quando eu digo, ela estava muito bonita, eu estou intensificando o adjetivo. Não é verdade? Bonita. Então, aqui eu intensifiquei da mesma forma aqui. Só que aqui eu utilizei, ó, um advérbio. Muito. Então, se eu utilizo um advérbio, eu tenho o grau. Qual é o nome que eu digo? Em crianças. Vocês já estudaram isso aqui. Qual é o nome que eu digo? Para muito bonita? Super. Sintético não. Sintético é esse. Analítico. É o analítico. Tá certo? Sintético eu utilizo acréscimo. Como, por exemplo, lindíssimo, né? Que são os exemplos que tem no livro de vocês. Felizíssimo, facílimo, fragílimo, paupérrimo, macérrimo. E o analítico? Muito lindo, bem feliz, bastante fácil, extremamente difícil, bastante frágil, tá? Então, se eu utilizo uma expressão, por exemplo, um advérbio para intensificar, então eu tenho o grau superlativo absoluto analítico. Agora, se eu utilizo a terminação, então é grau, perdendo aqui, grau superlativo absoluto sintético. Então, grau, peraí, criança, que tá um calor insuportável, tá? Então, eu tenho o sintético e eu tenho o analítico. Tudo certo sobre isso? Tudo. Então, se eu falo de grau superlativo absoluto, eu quero intensificar ao mais alto grau. E vamos falar do próximo. Vou só olhar aqui a hora, tudo certo. Grau superlativo relativo. Eu tenho de superioridade e inferioridade. Olha só, eu costumo dizer que aqui no caso, essa inferioridade, superioridade, é uma comparação. Não deixa de ser uma comparação. Só que é uma comparação indireta e subtendida. Tá certo? E aí, nessa comparação, você vai entender a ideia de algo que é superior e a ideia de algo que é inferior. Então, olhando o livro, na página 119, né, tem aí as modificações, as palavras. Tá? Por exemplo, você tem o mais, a mais, os mais, as mais. Então, é grau superlativo relativo de superioridade. E de inferioridade, as expressões o menos, a menos, os menos, as menos. Então, é grau superlativo relativo de inferioridade. Então, eu vou colocar aqui uma frase justamente para vocês perceberem isso. Se eu digo assim, ela é a mais interessante
Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Granola. Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Olha só essa expressão, a mais. Então, aqui é grau superlativo relativo de superioridade ou inferioridade? Superioridade. Superioridade. A mais, tá? E se eu colocar o seguinte? Ó, eu posso até trocar, só trocar aqui, ó, fazer a troca. Dá pra gente perceber. Ela é a menos interessante das mulheres, né? Ou de todas. Vou colocar de todas. Ela é a menos interessante de todas as mulheres. Olha só a expressão a menos. Então, aqui eu tenho um grau superlativo relativo de quê? Inferioridade. Inferioridade. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não? Vão acertar Não. tudo, né? Quinto ano você vai tirar só 10. Sim ou não? A única coisa que vai me quebrar é nessa cor do sintético. Vai colocar. Isso. E olha só, justamente por isso que eu vou destacar aqui a página Eu tenho certeza que eu vou 122. esquecer uma hora. Abre bem na página 122. Mãe. Na página 122 do livro de vocês, tem uma questão, tá? Que nós trabalhamos, tá? Quem está com os vídeos em dias, tá? Sabe, né, que nós respondemos essa questão e vai servir de quê? De guia de estudo, tá? Então, eu sugiro aí para vocês a página 122, porque tem aí o grau superlativo absoluto sintético, tá? Com as terminações que devem ser íssimo, érrimo e ílimo, tá certo? Todos vocês responderam essa página? Hein, crianças? Sim. Sim, tá? Ufa! Então, se vocês responderam, é só estudar, tá? Porque aí vocês vão saber, né, qual a terminação utilizar, tá certo? Então, agora, crianças, vamos falar sobre o que mais a gente estudou. Quero saber agora se vocês estão estudando mesmo. O que mais a gente estudou esse mês? Hein? A gente estudou sobre o uso, né, de algumas palavrinhas, não é verdade? Sim ou não? Sim. Só que antes, tá, de ir para essas palavrinhas, eu quero destacar aqui com vocês, tá? Uns adjetivos que eu digo que eles são especiais. Por exemplo, bom. Meu travo. Por exemplo, grande. Travou do nada, bicho. Grande. Travou Pequeno. Entrei do Zoom. Bom e ruim. Muita atenção para esses adjetivos. Grande, pequeno, bom, ruim. Só para finalizar aqui grau do adjetivo. Eles possuem formas o quê? Especiais, tá? Nos graus comparativo e superlativo. Vocês podem abrir até a página 123 para verificar isso comigo. Na página 123, tá? Tem aí esses adjetivos especiais. Grande. Eu não sei, parece que ainda há pouco deu uma quedinha na internet, mas aqui a tela mudou. A tela ficou olhando. Não fiquei olhando. Crianças, vocês estão me ouvindo? Sim. Caiu a live, foi? Caiu. Travou duas vezes pra mim.
2 vezes. Vocês O perderam meu muita teve que coisa? sair. O meu saiu do nada e depois entrou. É, o meu Tá. também. O meu também. Então, ó, vou continuar aqui, ó. Eu estou falando agora sobre os adjetivos especiais que possuem formas Deu voltando na hora específicas que para eu os tava graus comparativos, comparativo e superlativo, na página 123. Vocês podem colocar na página 123? Já tô. Sim. E olha só, tem grau comparativo de superioridade, superlativo absoluto sintético e o superlativo relativo de superioridade. Tem as formas, né, que eles devem permanecer. Por exemplo, grande, eu utilizo maior, tá? Eu utilizo maior. Eu não vou dizer que a mesa é mais grande que algo. Eu digo que ela é maior, não é verdade? Eu digo que a mesa, ela é maior. A mesma coisa acontece com pequeno. Eu utilizo menor. Bom, eu utilizo melhor. Ruim. E ruim, Pior. eu utilizo Pior. pior. Então, tenho aqui, né, as formas específicas. Por exemplo, se for comparativo de superioridade, digo maior que, menor que, melhor que, pior que. Ok? Então, se é grande, você utiliza maior, pequeno, menor, bom, melhor, ruim, pior. Entendido até aqui? Sim. Sim. Mas, tia Hortência, eu quero colocar no absoluto sintético. Então, grande é máximo, pequeno, mínimo, bom é ótimo e ruim é péssimo, tá certo? Então, Rai tudo, rai tudo, rai tudo. E por que tá usando a máscara aí? e se eu for utilizar o superlativo relativo de superioridade? Aí eu digo, posso dizer a maior, a menor, a melhor, a pior. Posso usar o a ou o vai dependendo aí da minha situação, São. tá certo? Então, agora sim, né? Então, podem marcar um X nessa página, tá? Ela é importante aí para vocês, tá? Estão verificando que eu estou indicando as páginas de importância? Olha só como eu sou legal. Ó, agora vamos falar, finalizou aqui o grau, né? Vamos falar sobre algumas palavras, tá? Que são especiais, tá? No seu uso. Então, a gente tem que prestar muita atenção para não correr equívocos na sua utilização. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Olha só, nós tivemos uma aula que falou sobre mais e mais, não foi? Sim. Sim, falamos sobre isso. Mas com S indica a ideia contrária, é equivalente a porém. Por exemplo, está, o que é que eu posso falar aqui de uma comparação? Por exemplo, ele estudou muito, porém não adquiriu êxito, por exemplo. Mas não, que comparação feia, né? Vamos colocar assim, ele estudou pouco, mas adquiriu êxito. Tá ruim, né? Mas dá para perceber aqui a ideia de que contrária, tá? Então, mas indica a ideia contrária, que é equivalente a porém. Agora, mais com IS indica quantidade, tá? E é o contrário de menos. Eu costumo dizer que dá a ideia de intensidade, mais intensidade, como se fosse adquirido mais intensidade a algo, tá? Então, mais indica ideia contrária, mais indica quantidade, é contrário de menos. Então, vocês podem até utilizar menos
Se concordar, né, Foi. ficar bem aí a frase, então eu tenho a utilização do mas. Vamos ver aqui. Ó, vocês estão visualizando direitinho? Ó, tem o seguinte. Mentira. Coloque açúcar no meu Sim. café. Aí tem não exagere, não é isso que tem? Aham. Quais são as colocações que eu posso colocar? Em coloque, eu utilizo o quê? Mais. Mais açúcar no meu café. Aí eu digo o quê? Mas. Mas não exagere. Muito bem. Vamos agora. Se eu digo assim, digo não, agora vamos falar sobre traz. Olha só, traz é uma flexão, tá? Do verbo trazer, Trazer. indica uma ação, tá? Então, traz com Z é uma flexão do verbo trazer, indica uma ação. Guardem isso. Agora, se eu digo traz com S, tem o quê? Tem o mesmo sentido que atrás e se refere-se ao lugar. É antônimo do que estar em frente. Então, quer dizer, traz com S, então está dando ideia de lugar, né? Um lugar que está atrás. Então, vamos ver aqui os usos. Por exemplo, vamos ver aqui essa frase. Ricardo veio por... Aí eu digo o quê? E me empurrou. Eu utilizo qual? Traz com S. Traz com S. Próximo. Dá para ver aí direitinho? Dá pra ver. Mamãe, Traz todos os dias, chocolates e bombons Chocolate, para mim. Traz Para com mim. V. Então, eu tenho traz, né? De trazer. Eita, estão acertando tudo. Vamos ver agora outras palavrinhas. Por exemplo, seção, que é a ideia de dividir, tá? Setor. Lembrando, seção com C cedilha. Seção com 2 S é reunião, espaço de tempo, exibição de um filme ou programa, tá? Então, SS. Se for reunião de espaço, de tempo, exibição de um filme ou programa. Se for essa ideia, então é seção com 2 S. Vamos para os nossos testes. Olha só, peraí. Beto gosta Gosta de assistir aos filmes do meu dia. E aí, qual é a utilização? Seção com 2 S. Isso, seção com 2 S. Telinha de mão, menino. Ai, Jesus. O menino adora ler a de esportes do jornal. A seção com C cedilha. Seção com C cedilha, tá? Justamente. A seção de livros. livros Da infantis da biblioteca. biblioteca está bem organizada. E aí, que seção é essa? Com C cedilha. Com C cedilha. Tudo que dá ideia de repartição, divisão. Agora vamos falar sobre acento com S, 2S e acento com C, tá certo? Acento com 2S indica lugar em que se pode sentar, tá? Acento com 2S. Acento com C é o sinal gráfico. Olha só. O ônibus tem 42 o quê? Assentos. Assentos com 2 S. Essas. Agora, se eu digo, a palavra café tem na letra... Acento com C. Seção com C. Isso, acento com C. Ou acento com C. Com C. Crianças, Fala de alguma seção. dúvida sobre isso? Não, tia, Sobre a não. nossa aula Não. geral? Não.
Olha só, deixa eu te avisar para vocês. A tia gravou, tá, um vídeo de revisão, tá certo? Tá. E aí, quando acabar a aula, vocês podem almoçar. Ou teve alguém que já assistiu o nosso vídeo de revisão? Eu ainda não assisti, não. Não, Eu né? assisti. Ó, teve gente que já assistiu, né? Então, você está preparadíssima, não é verdade? Ó, lembra que ontem, olha só, tô olhando aqui a hora, é 11h22. Porém, a nossa live, ela iniciou atrasada, não foi? Foi, tio. Foi. Aí, então, para não deixar aí vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir aquelas páginas que eu mandei ontem, a 22 e 23, tá certo? Então, vai dar tempo para a gente corrigir, tá certo? Como teve um atraso aí de quase 10 minutos, então é tempo suficiente. Como vocês já responderam, né? Então, vamos colocar aqui as nossas Quais são as páginas, tio? 22 e 22 23 e do livro de 23. português. Certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Releia o Eu vou pegar poema o livro. Sofona. Posso começar a correção? Pode. Pode. Ainda não, tio, eu vou pegar ali o livro. Pois pega aí, corre e pega o livro. Pode começar. Tá. Ó, releia o poema Sofona. Anote as palavras do texto que dão características aos substantivos a seguir. Então, vamos lá. Beleza, tia, já pode iniciar aí. Tá? Já pode Primeira, iniciar. letra A. Sopro. Qual é a característica? Alegre. Alegre. B. Vento. Qual é a característica? Triste. Triste. C. Brisa. Qual é a característica? Macia. Macia. Muito bem. Segunda letra A. Diz o seguinte: do que esse trecho trata? Ah, vou ler o trecho, né? Enquanto nas grandes cidades, o samba, o chorrinho, o foche, bugue-ugue e as marchinhas de carnaval do compositor Braguinha faziam muito sucesso, no Agreste só se ouvia o forró, o xote, chachado, o machixe e o baião. Letra A. Do que esse trecho se trata? Se trata do que, crianças? Eu coloquei, tia. Trata-se de vários ritmos musicais. Isso, tá certo. Dos ritmos musicais. Aí você pode só acrescentar o seguinte: dos ritmos musicais. Dos ritmos musicais de maior sucesso dos ritmos musicais de maior sucesso nas Grandes cidades. grandes cidades e no Agreste. O seu tá certo, viu? Você só pode acrescentar aí de maior sucesso. Então, dos ritmos musicais de maior sucesso nas grandes cidades e no Agreste. Próxima, diz o seguinte: dentre os ritmos musicais ouvidos nas grandes cidades, havia as marchinhas. Que tipo de marchinha fazia sucesso? Qual As era? marchinhas de carnaval. De carnaval. Muito bem. Próximo. Qual dessas... Deixa eu ver para que lado eu vou. Fica melhor a visualização. Ficou. Ficou, né? Qual dessas palavras poderia substituir a expressão dada como resposta no item B e que caracteriza as marchinhas? Pinchas. Então, qual é? Carnavalesco. Isso. Então, vou colocar aqui. Terceira.
gente que o microfone está afogado. Estão me ouvindo? Sim. 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 Carnavalescas. Terceira não, gente, perdão. É a segunda. Letra Agora C. que vai para a C. terceira. Agora sim que vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte: observe o quadro com adjetivos, depois substitua as locuções adjetivas destacadas pelos adjetivos correspondentes. Então, a viagem, né? Letra A, viagem por mar é o quê? Viagem marítima. Isso. Letra B, Amor juvenil. amor de jovem é juvenil. Letra C, azul do céu é o quê? Azul celeste. Celeste. Letra D, paisagem da cidade é o quê? Paisagem urbana. Urbana. Tudo certo. Agora vamos para a quarta. Diz o seguinte: no texto da página 9, sobre a feira de Arapiraca, há algumas locuções adjetivas. Copie as locuções adjetivas que caracterizam os substantivos a seguir. Região do Agreste. Perdoada é a resposta, né? Região é o quê? Do Agreste. Do Agreste. Barracas é o quê? De lona. De lona. E queijo Do sertão. do sertão. Vamos lá. Agora observe as locuções adjetivas e, a seguir, usando os mesmos substantivos, região de beira-mar, barracas de praia, queijo do litoral. Então, vamos lá. Essa daí é oral. Ao usar as locuções em destaque, o ambiente do texto continua o mesmo ou se modifica? Explique sua resposta. E aí, se modifica? Sim. Sim, né? Pois retrata um ambiente da região litorânea. Então, vocês podem colocar assim. Mas essa daí não é oral não, tia? Oi? Essa daí não é oral não? Essa Ah, questão é oral. Tudo bem. Gente, eu me... Perdão, bem aqui, que eu acho que eu me enrolei aqui no fio. Pronto. Vamos lá, Estava continuar. atrapalhando, não. Quinta. Complete as frases com os adjetivos correspondentes às locuções adjetivas entre parênteses. Então, vamos lá. Quinta, letra A. Diz assim: o plano será implantado na próxima semana. É de governo. Então, eu coloco o quê? Governamental. Governamental. B. Este será o evento mais importante da nossa escola. Aí tem do ano. Esse será o evento anual mais importante da nossa escola. Isso. Anual. C. A coroa ficará exposta no museu até o fim do ano. Do rei. Então é o quê? A coroa real. Real. Letra D. A energia. Aí tem a energia proveniente da luz e do calor do sol. Aí tem Solar. sol. energia solar. Energia solar. Energia solar.
só lá. Governamental, anual, real e solar. Então, finalizou aqui, né? As nossas páginas. Olha só, nessas páginas nós trabalhamos o quê? Adjetivo, não é verdade? Aham. Sim. Adjetivo e locução adjetiva. Isso, locução adjetiva. Entendido sobre isso? Sim, tia. Sim. Sim. Gente, eu me enrolei nesse fio que eu não sei nem. Peraí. De mim. Pronto, agora sim, estava enrolada no fio. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte. Tudo certo? Gostaram da revisão? Sim, tia. Sim, né? Deixa eu ver aqui quem está presente. Olha só, Eduardo, Lucas Emanuel. Renan, aqui, ó, União Fácil. Ludmila, Matheus, Liz, João Matheus. Galera inteira. Muito bom. Heitor, não vi seu nome. Daphne, tia, Daphne. Daphne. É porque às vezes não aparece o nome de vocês. Lucas, aí eu já falei. Eu tô usando o computador do meu irmão. Ah, Cazuza é você, né, Francisco? Yes. Yes. Então, crianças, alguma dúvida? Não. E olha só, o que é que vocês Não, vão tia. fazer? Não, eu estou sem dúvidas. Quando terminar aqui, vocês irão almoçar, não é verdade? Eu não Eu vou estou fazer morrendo agora. de Eu não fome. Eu vou fazer também agora. estou morrendo de Estou morto fome. de fome. Aí vocês vão almoçar, né? Aí vão pegar o livro, analisar um pouquinho. Quem Analisar não o quê, pô? Já vi a revisão, assistiu, vocês tá, vão o de novo, não. vídeo que foi postado hoje, vai assistir, tá certo? Eu O assisti, vídeo de tia. revisão. Eu não assisti ainda. Pois é, vão assistir, tá? Ó, as minhas orientações. Muita calma, tá? Para responder, tá? Atividade avaliativa, sem pressa, tá certo? Outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês. Se vocês forem imprimir a atividade avaliativa pelo Drive, tá? Vocês precisam verificar se a impressão, né, o papelzinho, a atividade avaliativa que vocês imprimiram está condizente, se não está faltando nenhuma questão, tá? Vocês precisam verificar isso. Se está condizente com o arquivo que vocês mandaram imprimir, tá certo? Certo. Porque a nossa folha aqui da escola é aquela ofício. E aí, quando vocês vão imprimir, termina sendo naquela folha menorzinha. Tá o pai, né? tá o filho. E aí, o que acontece? Termina cortando as questões, tá bom? Então, vocês precisam verificar isso, tá? Para o pessoal que faz a impressão das atividades avaliativas. Tá certo? Tá. E olha só, mais outro aviso. Vamos ter a revisão de problemas. Eu não sei se vocês já pegaram, mas tem uma revisão de problemas. Vocês já viram? Não, eu não. É uma folhinha com vários problemas, tá? Então, vocês vão responder, tá? Essa revisão de problemas, tá? Para que na nossa revisão de problemas a gente possa praticar, né? Trabalhar esses problemas, tá bom? Tá certo? Então, quem ainda não recebeu, quem ainda não veio pegar aqui na escola, é bom. Valeu, moleque, tamo junto, tá? tamo E junto. responder, silêncio. E Obrigadão. responder, tá? Essa folhinha para a gente trabalhar na nossa revisão, tá certo? Então, Beleza. crianças, um grande abraço, Ok. tá? Beijo. Amanhã vai ter live? Vai Tchau. ter. Até amanhã. Tchau. Vai ter live? Vai, amanhã vai ter. Tchau. Espero vocês. Eu quero ir embora. Não,